Então, agora eu fiz com muito carinho essa parte. Nem preciso dizer, de repetir e de falar o quanto eu amo Tarantino. E me deparei numa informação muito legal que eu tava lendo nos sites, assim, quando eu fui criar o roteiro. E a brilhante obra-prima, né, de Tarantino é um dos melhores vilões da história do cinema. Então, Quentin Tarantino, né, sempre teve o dom de criar personagens com enorme valor de reconhecimento, que às vezes são tão reconhecidos que entram para a história do cinema. Então, Tarantino ele adora recontar a história, né, do nosso mundo de acordo com suas próprias ideias. E isso pode resultar em uma fantástica carta de amor ao cinema dos anos 60, como Era uma Vez em Hollywood. Ou uma fantasia satírica e sangrenta, né, sobre o bem e o mal, e tudo mais tudo mais, né, na Europa da era nazista. Então, apesar de toda a sátira, há uma coisa que não pode faltar em uma obra-prima como Bastardos Inglórios. Vou deixar até aqui também a capa do filme, que é uma antagonista aterrorizante e carismática. Felizmente, Christoph Waltz entrou no cenário internacional como Hans Landa para essa ocasião e se jogou diretamente nos pesadelos de todos os fãs. Então, em Bastardos Inglórios, nós temos Brad Pitt e Christoph Waltz, e se tornam os caçadores e a caça, né, do regime nazista. Então, tudo aconteceu em 1941, a Segunda Guerra Mundial, que ela assola a Europa. A França está sofrendo, né, com a ocupação alemã, e o homem do regime nazista, em particular, deve ser temido, o coronel Hans Landa, que é o Christopher Waltz, cujo trabalho, né, e prazer particular diabólico ele consiste em rastrear os assassinos judeus, né, dispersos. Entre suas vítimas está a família de Shosanna. Enquanto ele escapa, né, e ela escapa e planeja sua própria vingança, apesar do medo, né, de Landa, outros grupos da resistência estão se agitando em outros lugares. O oficial norte-americano Aldo Heim, que é o Brad Pitt, e sua tropa de bastardos, todos soldados judeus, se propuseram a caçar os nazistas, né? Eles querem enfraquecer o inimigo com ataques direcionados e uma boa dose de violência. Os caminhos também de todos esses caçadores caçados são levados para a Europa e, por fim, por meio de desvios fatídicos ao mesmo destino, Paris. E é lá que a guerra será decidida, dependendo de quais planos deram certo no final de quem perder. Então, Bastardos Inglórios ele mostra, né, de forma horrível o que faz um vilão brilhante. E se você pesquisar aí, eu até fiz esse teste também, eu pesquisei de vilões de filmes inesquecíveis nos sites internacionais de cinema, a gente sim vai achar o Hans Landa, e eu vou colocar para vocês saberem quem que é o Hans Landa, que geralmente não estará excluído, né, do BBC. Então, Empire of ou Collider, todos eles não podem deixar o diabólico coronel nazista de fora dessa lista dos melhores vilões do cinema, e, claro, por um bom motivo, né? Hans Landa não é uma força da natureza, nem um oponente fisicamente superior, e que poderia, né, fazer com que você se ajoelhasse por pura força. Né? Em vez disso, ele é amargamente civilizado. Ele é charmoso também e com um sorriso, né, vitorioso e uma astúcia de raposa que, junto aos seus ideais terrivelmente odiosos, né, se transforma em uma mistura nauseante. Então, raramente o mal foi tão banal e ainda assim tão educado e polido. Raramente um antagonista esteve tão aparentemente um passo à frente, né, de seus oponentes em todos os momentos. Ele é carismático e ao mesmo tempo imprevisível. E você também não pode deixar de ficar, né, fascinado por ele imediatamente, se sentir mal. Então, com Hans Landa, Waltz e Tarantino realmente criaram um personagem que assombra nossos pesadelos. E assim, não sei se vocês
tiver a oportunidade, né? Se você teve a oportunidade de ver esse filme Bastardos Inglórios, eu, assim, não adianta, né? Eu gosto de todos os filmes do Tarantino, por amor ao diretor mesmo. Então, mas a atuação, quando principalmente a cena do leite, quando ele vai tomar um copo de leite, que ele pede um copo de leite, e a tensão que o Tarantino conseguiu, como falando também, né, junto com o diretor e o ator, quando ele tá sentado na mesa conversando com o pai de família, e embaixo assim da conversa, né, do piso de baixo, tem as filhas, todo mundo ali tenso com a conversa, esperando, e você vê a entonação, você vê todos os detalhes que junta a direção fantástica de Tarantino com o movimento de câmera, toda essa parte da estética do filme Bastardos Inglórios, a fotografia nem se fala, que é maravilhosa, e junta com a atuação de Hans, para mim, assim, foi um filme maravilhoso. Tem vídeo no canal falando principalmente desse filme. Eu tenho uma playlist, né, que eu falo como foi feito, como que o diretor pensa. Eu não falo tanto detalhes, né, porque fala nome de câmera, de lente e tudo mais. Eu tento fazer uma coisa que dê para entender a todos, não só os cinéfilos da vida, mas todas as pessoas que só que gostam de ver filme vai entender os vídeos que eu estou fazendo nesse sentido. Então eu tenho falando do Scorsese, eu tenho um vídeo falando do Tarantino principalmente. Então, nele é realmente o Bastardos Inglórios que eu falo, e é realmente isso que eu estou dando esse toque, que é a movimentação de câmera, que é como ele pensou nessa cena. É, cenas também que não tiveram cortes, que são muito. Que são imperceptíveis, assim, foram coisas maravilhosas. Esse, para mim, foi um filme que mostrou muito bem a identidade de Tarantino. E se vocês tiverem oportunidade, assistam e depois assistam o filme, que tem spoiler no vídeo que eu fiz falando sobre esse filme. Mas não deixe de ver que compensa muito. É muito legal, principalmente para quem ama cinema, tá?